É muito bom estar com vocês novamente. Hoje conversando com a minha querida professora, psicóloga, professora da USP, doutora Leila Cury Tardivo. É um prazer ter você aqui novamente depois de tanto tempo, Pois é, mas que muito bom que você está prazer. aqui. Leila, hoje eu queria conversar com você sobre esses casos de automutilação, esses adolescentes que se automutilam e suicídio em adolescentes, em crianças, né? Está aumentando muito, não é verdade? Sim, bom, antes de mais nada, Mônica, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, apesar de ser um tema Sim. que nos deixa sempre tão consternados, tão preocupados. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos falar sobre essas coisas para alertar sem alarmar, porque também tem um exagero de um lado e tem uma negligência do outro, né? Sim. Às vezes sem querer, inclusive, quase sempre sem querer. Então a gente vive um momento onde há uma maior sensibilidade à violência, Uhum. há um maior acesso entre eles, muita divulgação. Uhum. Então, claro, a gente não pode dizer que este aumento de autolesão é provocada pela web, Uhum. porque a web também reflete uma tendência. Então é Sim. sempre Esses uma negócios de baleia azul, de de. depois agora essa figura, não sei, Sim. de terror que está pegando crianças pequenas Que que soma aparece no meio dos e desenhos, de não é crianças isso? pequenas, inclusive, né? Eu estou coordenando no Brasil uma pesquisa multicêntrica sobre medos infantis. Uhum. E a gente está tomando os desenhos, aqueles desenhos que você conhece, os Uhum. desenhos temáticos, você pede um desenho sobre um tema. E a gente está fazendo no Brasil, na França, na Espanha e na Bélgica, talvez agora entre Portugal. No período imediatamente anterior da adolescência. Te explico até, Mônica, porque já já vou te responder a respeito das tentativas de suicídio que vem aumentando na adolescência, 12 a 18, né? Uhum. Ou 17 a 11 meses pela OMS, ou 20 anos, enfim, essa é faixa etária. Mas essa faixa etária imediatamente anterior à adolescência é recente. Uhum. Então a gente tomou, né, pediu esses desenhos, eu fiquei impressionada. Crianças de 9, 10 e 11 anos, né? Alguns de 8. Uhum. Então, o tema era desenho que uma criança sente medo hoje em sua cidade. Do que ela tem medo? Então, bom, revólver, violência. Este boneco apareceu em muitos desenhos, muito mais do que eu esperava, inclusive em crianças de 8 anos, né? 9 anos. E, assim, a violência é muito grande, né? Até em alguns desenhos também a chuva, os relâmpagos, os Olha só. trovões. A diretora ficou impressionada com a quantidade. A gente tem cento e tantos. Numa escola só teremos mais. Então, o que a gente está observando é que essas crianças precisam falar sobre esses medos, precisam ser ouvidos, né, precisam ser contidos. Uhum. E, de um lado, a gente tem toda uma queixa que eles ficam direto nos celulares, nos grupos, mas também os pais estão olhando menos. Uhum. Também estão muito nos grupos. Sim. Os pais trabalham, então muitos não estão também olhando para eles. Uhum. Então, uma das conclusões a que eu cheguei, já coordenando todas essas pesquisas, a gente já atendeu muitas crianças, inclusive de autolesão, é que não é verdade que eles não falam. Eles falam. Talvez não falem com os pais diretamente. Ou os Mas, pais não ouvem, né? mas o que eu tenho percebido é que eles falam, sim. Precisa ter gente para escutar. É isso. E aí o meu grupo de estudantes, a gente tem feito oficinas nas escolas, com todas as crianças. Então não é só com quem se autolesiona. Na classe toda a gente provoca o desenho, depois faz. A semana passada a gente fez assim, para esses menores também. Como você acha que. Alternativas, claro que a gente quer dar uma pauta de solução. Aí sim, itens. Não ligar para a Momo, assistir um Netflix, tomar água. Em oitavo lugar, falar com os pais. Eu fiquei Nossa. muito impressionada com isso. A diretora, nós temos que mostrar isso para os pais, com calma, né? Claro. Porque em oitavo lugar, Oitavo lugar é demais, né? falar com os amigos, tomar suco, assistir outra coisa. Aí o Nossa. medo do escuro, que lindos, acender a luz. A resposta deles é claro. Que é muito lógica, né? Né, claro. Mas assim, Agora, porque os pais só em oitavo lugar, ai meu Deus. quer dizer, não estão sentindo continente, né? É, Não estão é, é. sentindo, né? Que coisa. Agora,
essas crianças ou esses adolescentes, por que antes a gente pensava são adolescentes meio borderline, Então, isso antigamente, quando, né, eu sou mais velha que você, mas assim, quando eu estudei, quando eu ensinei, a autolesão é um sintoma de borderline, né, de um transtorno de personalidade, em geral, mulheres, né, jovens, mas acima dos 20 anos. Né, 20, 30. Bom, o que as estatísticas revelam no Brasil e no mundo, que vem acontecendo e aumentando na faixa etária anterior, há estudos, inclusive, em crianças até 10 anos, mas esses ainda não manifestam tanto. Alguns até falam sobre isso. Agora, onde está mesmo acontecendo é 11, 14, 15, essa faixa etária. Eu tenho criança se machucando. Eu tenho adolescente aqui, na coxa. Então, é tão intenso isso que existe até uma denominação para o corte, para defender do suicídio. Então, na verdade, não é que ele vai se suicidar, mas daqui a alguns anos pode, se não for atendido. Então, a gente chama de autocorte não suicida. É uma expressão em inglês. Então, porque senão, para você ter uma ideia, a gente tem visto tantos casos que se todos fossem risco de suicídio, a gente estava pior do que está. Então, o que é importante é entender intensidade e duração disso. É muito tempo. Essa criança fica muito tempo se machucando e esses cortes são muito violentos. Se são profundos ou não. Se são profundos, aonde faz, né? Por exemplo, se cortar aqui, não é risco de suicídio. Aqui já é. Porque aqui você pode... Agora, é para considerar. Não é só imitação. Não é só porque a Web mandou. Porque a Baleia Azul ou porque Momo vem ensinando. Algum sinal... É sempre tem um sentido. Porque no consultório eu ouço assim, é para eu me sentir... É para eu sentir aquela dor e depois... Algumas hipóteses que a gente já tem de pesquisas feitas mais fora do Brasil, mas a gente vem desenvolvendo aqui já há uns 3 anos, pelo menos, é alguma coisa de um lado... Sempre tem um sentido. Teve um caso em 32, numa escola, que era para ser popular. Todos os outros tinham alguma coisa. Nossa. 31. E desses 32, só 2 tentativas de suicídio. Na verdade, não podia ter nenhuma, né? Claro. Fundamental, ensino fundamental. Aliás, em qualquer idade não era para ter. Eu não estou trabalhando diretamente, embora está preocupando a todos nós, o aumento de autolesão e suicídio em universidade. Isso vem aumentando muito. Com certeza. Né? Então, tem toda uma preocupação, tanto na USP como na Unicamp, bom, enfim, as universidades privadas também, em cuidar desses estudantes. Sim. Né? O sofrimento psíquico vem aumentando enormemente. Agora, numa das reuniões que eu tive com um professor da medicina falando de tentativas de suicídio em estudantes de medicina, ele falou coisas muito semelhantes ao que eu vi nos meninos de 8º e 9º ano. Né? A solidão, o isolamento, o preconceito, em alguns casos a relação com as questões de sexualidade, não ser aceitos. Dos 2 casos que a gente teve de tentativas de suicídio, eram casos em que a família não aceitava a opção sexual do filho. Né? Um deles, a diretora me ligou, que o pai não levava, porque a gente tem um serviço na USP, que é o Apoiar, a gente atende, você sabe disso. Então, e tem outros serviços, né? A clínica da USP, todo o instituto, e como as universidades em geral, acabam sendo o mesmo serviço de saúde. A gente atende um monte, né? E precisa ajudar mesmo, a obrigação. Eu penso que é a obrigação da universidade pública. E aí, ela me liga, porque o pai que não foi, agora ele tá, o menino tá todo machucado. Eu falei, não, agora não é aqui na USP, você tem que ir no pronto-socorro. Até porque eu sabia que chegando ao pronto-socorro, o médico, mesmo não sendo ainda a lei, ia notificar, porque ele é menor de idade. Porque é obrigado a notificar caso de autolesão. Por causa do risco do suicídio. Claro. Sendo um menino, quer dizer, mesmo mais velho, mas o pai levou, não é? E, bom, primeiro porque o menino precisava tomar antibiótico, antitetânico e tudo isso. Ele estava todo machucado com a lâmina do apontador. Mas eram machucados muito profundos, com sangramento. Eu disse, olha, claro, quero atender esse menino sim, você pode nos mandar. Só que agora, hoje, você vai ter que ir para o pronto-socorro.
E a escola também, e inclusive a gente trabalha muito isso, né? Somos todos do mesmo lado. A diretora também tem a obrigação de fazer essa notificação ao Conselho Tutelar. Nesse caso, foi via pronto-socorro. O menino precisou ir. Aí o pai, né, claro, o pai que levou, o médico que recebeu tem também, claro, todo o imperativo de cuidar da infância e da adolescência. E esse pai foi orientado pelo conselho, enfim. E o outro caso, não houve a necessidade de ir para pronto-socorro, porque o menino, de fato, não estava tão ferido, embora se machucasse também. Mas ele estava fazendo tentativas e falando sobre isso. Aí a gente fez todo um trabalho com a escola. O Conselho Tutelar chamou a responsável, que não era a mãe, mas era porque a mãe havia falecido. E esse menino está muito bem, ele está conosco há 4 anos. E ele está para ter alta. E ele ainda falava isso para a gente assim, é que vocês não foram lá no meu colégio do ensino médio, porque vocês não vão dar conta se vocês forem lá. Menino contando para a gente. Né? E a gente tomou todo, a gente fez a escuta. Né? Não quer, porque ele quer chamar atenção. Mônica não quer chamar atenção. E se quer, vai chamar atenção como? Então, isso leva a gente a outra questão, né? O porquê você acha que essa meninada está tão adoecida? Eu penso que é um jogo de fatores. O momento que a gente vê é um momento difícil, um momento da violência. Eu acho que isso não dá para negar. E não é só no Brasil. Estou te falando que essa pesquisa do medo é multicêntrica, não é à toa. Estou falando de países desenvolvidos. A gente talvez não tenha... Bom, você está vendo. A gente tem um aumento das notificações, mas a gente nunca viveu tanta violência contra a mulher. Algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, nós tivemos naquela escola lá, foi São Bernardo, né? Em Santo André, não, São Bernardo. Suzano, agora? Suzano, que um menino entrou... O menino entrou e baleou todas aqueles jovens. Colegas minhas da USP estavam lá fazendo todo o atendimento, né? Um horror, Nossa, né? então... Um horror. Quer dizer, realmente... As crianças estão com medo disso. Nossa. Uma das crianças na escola que a gente está indo estava dura. A diretora me contou que o menino estava paralisado. E o colega contou para ela, né? Os meninos estão se ajudando. Ela falou, por que você está assim? Porque eu fiquei sabendo que a nossa escola está sob suspeita. Está em alerta. Aí a diretora, calma, todas estão. É uma escola pública, né? Todas estão. E andou pipocando mesmo situações, a gente ainda fala assim, pipoca no corredor, né? Alguns lugares, algumas crianças falando em Ribeirão Preto, um menino ameaçou, a diretora conseguiu chamar a polícia, esse menino foi levado, chamou o pai. Agora, há pouco tempo, uma outra escola aconteceu, encontraram uma arma na mochila de um menino. Quer dizer, precisa ser feito um trabalho todo profilático. Exatamente. Então, a nossa proposta, e aí a proposta de outros profissionais, é entrar na escola, não é fazer clínica na escola, Mônica, é abrir um espaço para esses meninos falarem. Isso é prevenção. Com os professores, com os pais, e claro, e a gente mesmo, entre a gente. Quer dizer, todo mundo precisa ser ajudado. Mas se a gente vem de fora, talvez a gente esteja menos envolvido nas situações e aí a gente possa abrir para conversar com eles. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vim tirar algumas dúvidas que surgem para mim. Uma delas é a respeito de pastas branqueadoras, se elas são eficazes. A pasta branqueadora, ela só vai ter efeito no dente que já é relativamente branquinho, né? Ou que já fez algum clareamento e quer manter a longo prazo esse clareamento, então a pasta branqueadora aí vai ser benéfica. Porém, tudo que é usado demais, tudo que é usado em excesso, né? Fora do controle, vai fazer mal. A pasta branqueadora, para causar esse efeito, além de uma porcentagem menor da substância que é usada no clareamento, né, no dentista, ela tem também muitos abrasivos, né? E isso pode provocar um certo desgaste nos dentes, se for usado em excesso, tá? Então, sempre com orientação do dentista e sempre com bom senso, com equilíbrio. Outra dúvida que eu vou tirar é a respeito do clareamento usando água oxigenada com bicarbonato. Né, se isso é eficaz, se isso daí pode ser feito. Obviamente que não, né? Isso é uma receitinha caseira, que não tem comprovação científica. Ele vai
dando uma simulação de dente mais branco. Por quê? Porque faz um desgaste excessivo dos dentes, ou seja, acaba com o esmalte do dente, ocasionando sensibilidade no dente, podendo vir esse dente ficar mais suscetível à cárie, vir a dar canal. Ou seja, a pessoa, de vez de estar deixando uma estética harmônica, cuidando da saúde dos dentes, vai estar prejudicando, né? Dando outros tipos de problemas mais severos e de difícil depois reparação. Espero ter esclarecido essas dúvidas e fico à disposição. Até semana que vem. Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a psicóloga Leila Tardivo. Leila, por que então, vamos retomar um pouquinho, por que tanto sofrimento, né? Por que está havendo essa onda assim tão grande? Então, a gente tem algumas hipóteses também, porque não é um fenômeno que você possa trabalhar só do ponto de vista psicológico. Ele é psicológico também, mas ele é psicossocial, cultural, histórico, familiar. A gente vive um momento difícil. Os pais também estão perdidos, né? Não sabem como educar, os modelos anteriores não servem, como é que vai ser agora. Então, se nós tivermos muita evolução nesse novo século, milênio, né, que nós estamos, nós também tivemos um aumento muito grande de problemas. Então, o que a gente tem observado é uma escalada da violência em todas as suas formas. Nós estamos falando hoje da violência auto-infligida, mas ela está relacionada com as outras. Então, por exemplo, pais que não têm tempo para os filhos. Não é? E às vezes não tem mesmo, tem que trabalhar, e às vezes estão detidos, estão muito entretidos com as próprias redes, e essas crianças negligenciadas. E Outro dia eu vi uma criança, numa charge, a criança pôs um celular aqui, você viu isso? Eu vi tem uma médica no Paraná, divulgando um filminho muito legal, onde ela fala que o tempo que a mãe dedica ao celular e quanto que seria para ele, a criança querendo ela ter para a mãe poder olhar para ele, né? Quer dizer, tá demais, então, isso tá difícil também. Até a gente entende que o outro tem suas necessidades, mas eu acho que precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente tem uma tendência a culpar os pais. E muitos pais estão tão envolvidos e sofrendo tanto quanto os filhos. Claro que tem pais que são negligentes, tem pessoas que... Ontem, na supervisão que eu estava dando, se falava assim, mas tinha que ter vestibular para a mãe, né? Precisava ter vestibular para a mãe. Não vem com manual de instrução, né? Uma pena. E, assim, uma pessoa que não pode olhar para ninguém, a não ser para ela mesma. A gente tem esses casos, né? Agora, muitas vezes, as pessoas não sabem realmente o que fazer. Então, eu costumo dizer que a gente não educa o adolescente quando ele chega na adolescência, a gente educa desde que ele nasce. Porque não são todos os pré-adolescentes e adolescentes que vão imitar, que vão se lesionar, que vão tratar mal os outros, que vão ter desrespeito. Agora, a criança aprende. Se você vive um momento onde nossos responsáveis, nossas autoridades se agridem, que ninguém pode pensar diferente, e que a violência é a forma que permeia todos os vínculos, essas crianças estão muito perdidas. Bom, eu vi outro dia, um tempo atrás, o pessoal se batendo no Congresso, quer dizer, olha a coisa absurda, quer dizer... E se xingando, quer dizer, se isso acontece com os nossos próprios governantes, quer dizer, que modelo, que exemplo você dá? Eu fiz uma pesquisa aqui com o Antônio, do Rio de Janeiro, nós publicamos no ano passado. É o segundo trabalho no Brasil sobre violência testemunhal.
Quer dizer, as crianças que vivem em lares onde que eles não são vítimas diretos, mas existe violência entre as pessoas que deviam cuidar dele, da criança ou do adolescente. O que a gente tem observado é que essas crianças e adolescentes são tão vítimas quanto aqueles que são vítimas diretos da violência. Essa é uma violência indireta. Tem efeitos psicológicos. Então, assim, e muitas famílias vivem na briga, nos gritos, até na violência física. Claro que é mais frequente do homem contra a mulher, mas existem formas também de mulher contra homem, de homem contra homem, de mulher contra mulher. Então, a violência entra dentro de casa e essas crianças ficam vendo e aprendendo. E é muito difícil você sair desse esquema, né? Desse ciclo, porque na verdade, se você aprendeu, você veio de um lar violento, é muito difícil você não reproduzir esse modelo. E a gente sabe disso também, né, Mônica? Em agosto, a gente vai lançar um livro que eu escrevi junto com a Albertina Duarte, que você conhece, e com um professor de Coimbra. E são histórias... Você está em Coimbra, né? Você dá aula lá? De vez em quando eu visito Coimbra. Eu dou aula em Sevilha. Sevilha. E eu vou trazer tanto o professor de Sevilha quanto o professor de Coimbra. O professor Rui vai chegar agora em agosto. E deve vir aqui para Santos. Aí qualquer coisa você traz ele aqui. Então não é graça. Tá. E a gente fez um trabalho com a Albertina, claro, né? Entrevistando adolescentes mães ou grávidas. E a gente fez isso aqui no Brasil, né? Com toda essa participação maravilhosa da Albertina e toda essa dificuldade. Mas ela tem feito trabalhos muito interessantes. Diminuir a gravidez na adolescência no estado de São Paulo. É muito efetivo o trabalho da Albertina. Aqui, em Portugal e na Guiné, na África. Olha. Bom, não preciso te dizer qual é o país onde tem mais sofrimento, né? Nós ganhamos, entre aspas, né? Porque tem em Portugal também. Na Guiné é mais cultural, as meninas casam mais cedo. Né? Podemos até discutir se são desrespeitadas ou não, mas aqui. E a gente tem um dado de porcentagem no mundo que 80% das adolescentes que engravidam, as mães engravidaram adolescente. No nosso grupo é mais de 90%. Olha. É mais de 90%. E a grande maioria vítima também. A coisa se repete. A repetição e a avó também histórias. foi. Então, talvez a gente tenha que pensar mesmo que o nosso problema... Claro que é um problema de saúde pública. E é um problema de política pública. Você estava falando de escola. Novamente, né? Prevenção tem a ver com... Educação. Né, educação, minha gente, que é isso, olha... Eu completei dia 7 de maio 21 anos de Santa Cecília, 21 anos de TV, né? E eu vim para cá exatamente pensando de que a gente só educa através de comunicação. E a gente precisa... Parece que é tão simples, tão básico, é preciso conversar. E uma das coisas que mais me preocupa com todo esse trabalho que a gente está fazendo com pais, você me perguntava da Espanha, de Portugal, a gente ganhou uma bolsa que não é dinheiro para a gente, mas é para poder trabalhar, que nós vamos atender crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, em regiões vulneráveis de São Paulo. É uma verba de Sevilha. Então, vêm os professores de Sevilha, vêm estagiários do Brasil. O professor de Coimbra vem também. Nós vamos dar uma capacitação para educadores e profissionais. E estamos fazendo, já comecei na escola, vamos fazer trabalhos nas escolas mais periféricas, onde a violência ainda é maior, até por uma falta de outras condições. Veja que a violência é democrática. Ela não acontece só nos bairros vulneráveis, mas isto acaba sendo mais gritante. E se a Espanha deu essa bolsa para a gente, deu para outros países também, onde essa situação é alarmante. O que você acha que nós podemos fazer enquanto micro e macro, né? Você acha assim, sociedade de melhoramento de bairro, que isso ajuda? Os grupos são importantes, que as pessoas possam conversar. Algumas escolas que eu conheço aqui em São Paulo estão promovendo, além da aula, porque não adianta, a escola não tem que educar, não tem outro jeito, é onde a criança fica mais tempo. Então, espaços democráticos, espaços de conversa. E aí, possivelmente, vai encontrar pessoas da área da psicologia, da medicina, da letras, da pedagogia, que queiram falar,
que possam abrir espaços de comunicação, como você disse. A gente precisa estimular uma cultura de paz. Se a gente continuar dizendo, mesmo na questão da violência de gênero, que é gravíssima, então agora nós vamos fazer o contrário? Não, nós não vamos fazer o contrário. É preciso conversar. Claro, há casos em que não tem o que fazer, e aí a questão dos colegas da área jurídica vão tomar as providências. Mas em Coimbra, os agressores, os abusadores fazem terapia. Há casos em que o juiz pergunta para o rapaz, lá para o homem que é o abusador. Eu até brinquei com o professor. Jura por Deus que o juiz faz isso? Faz. Você escolhe, vai para terapia ou vai para cadeia? Adivinha o que ele escolhe? Ele vai para terapia, né? E eu falei, não, isso não vai dar certo. Tá dando, Mônica. Lá em Coimbra tá dando. Eles fazem terapia comunitária e esses homens humildes, toscos, assim, aquela pouquíssima cultura. Eu fui a um grupo desses, eu fiquei encantada. Eles começam a pensar no que fazem. Claro que as vítimas são atendidas, evidente, são acolhidas, precisa sair daquela situação de vitimização, precisa ter emprego, trabalho, né? Tem o que fazer. Há um trabalho de rede, é algo que não é isolado, faz parte da cultura, mas é individual também. É público e é individual. E esse trabalho precisa ser feito. Quando já aconteceu. E quando não aconteceu, prevenir. A gente está entrando agora, tem um projeto da Secretaria da Justiça, eu fiquei encantada com o projeto, por causa da Albertina mesmo, que são centros que fazem uma reabilitação, centros de direitos humanos. Olha de só. Integração da cidadania, chama SIC. E tem alguns bairros também periféricos. E o que é interessante lá é que eu estou nessa sala, da sala do lado eu tenho a Defensoria Pública. Lá no meio eu tenho o Centro de Apoio ao Trabalhador. A gente põe a mulher vítima para procurar emprego. E a gente coloca ela no emprego. Mas tem o atendimento ao abusador. A polícia traz os casos para lá, sempre que possível. As escolas procuram o SIC. Ou seja, a gente tem um médico lá, claro, da equipe da Albertina, tem ginecologista, tem médico clínico. Ou seja, se uma menina ou um menino se automutila, Ele já vai ter... Tem um atendimento de rede. E o que a gente observa, a criança e o adolescente que vive no lar violento, já começa a ficar violento ou fica deprimido. Alguma coisa ele vai ter, ou as duas coisas. Então, a gente vai atender essa criança, mas a gente vai na escola fazer a prevenção na classe inteira. Não dá para pôr todo mundo em terapia individual, Mônica. Não é possível. Agora, há pouco tempo, aconteceu umas coisas interessantes que a gente começou a rir que, entre aspas, o padre botou fogo na escola. Uma escola chamou um padre super boa vontade para falar sobre o tema da violência, sobre suicídio. 60 adolescentes pedindo tratamento. Aí ele vai no SIC. 60! É muito! Numa escola só. Onde ele falou, ele disse, agora não sei o que fazer com isso. Daí a gente brincou, o padre botou fogo na escola. Deu uma esperança. Bom, claro, vamos atender, vamos fazer grupos. Aí eu até estava conversando com os meus alunos, vamos na escola desses meninos. Para saber por quê, né? Por quê e vamos trabalhar lá. Lógico. Dica final para o nosso telespectador. Passa sempre rápido, né? Por mais que isso pareça muito simples, vamos cultivar o amor? Vamos cultivar o amor. A solidariedade? Parece que é tão fácil, né? E a conversa, né? E a conversa, entre que é isso onde filhos você expressa. E os pais e os entre adolescentes. eles, com os professores. E você sabe que eu tenho observado? Esses adolescentes elegem uma diretora, uma orientadora, um professor para pedir ajuda. Então, se os pais não estão podendo, quem sabe a gente chegue também nessas pessoas que estão sofrendo. Porque, em geral, não tem mais ninguém que a gente ame do que os filhos. Claro, cada um com suas dificuldades. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver, estimular a esperança. Se a gente continuar numa pauta de violência, de revide, de retaliação, nós não vamos sair do lugar. Acho que é isto. É tão simples. É simples e é possível. E é possível. Muito legal, muito obrigada. Tá ótimo. E você não deixe de acessar o YouTube Arte de Viver Vídeos, onde você encontra esse programa e todos os outros que você queira rever. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.